Olá a todos e a todas. Nós estamos aqui mais uma vez na série Educação e Inclusão Social. Meu nome é Gleison Capistrano, sou professor de Ciências da Prefeitura de Fortaleza e estamos entrevistando hoje o professor Eduardo Almeida. Olá, Eduardo. Fico muito feliz de estar aqui com você. Fale um pouco sobre você, da sua trajetória, da sua pessoa. Você como profissional, esteja à vontade, pode falar. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer demais o convite. É uma honra poder estar aqui, partilhando um pouquinho sobre a educação, né? Então, eu sou Eduardo Almeida, eu sou pedagogo, sou um educador por amor e paixão, como eu costumo dizer. Sou formado em pedagogia, né, como eu disse, sou especialista em psicopedagogia clínica e em gestão, e sou aluno do mestrado na Ecumenical University, na Flórida, cujo tema da minha dissertação é a música como elemento potencializador e facilitador do processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Eu tenho também assim, algumas experiências na Prefeitura de Fortaleza, sou professor concursado e também sou supervisor. Atuei durante um bom tempo sendo professor. Logo em seguida tive a oportunidade de participar da gestão. Estive como diretor da Escola Municipal Marieta Guedes Martins durante 8 anos. Logo em seguida fiz uma seleção para chefe de distrito da educação. Estive como chefe de gestão do Distrito de Educação 6. Então, assim, é um desafio também, né? Você gerenciar uma escola é desafiador e gerenciar um distrito de educação é mais ainda, né? Quando eu achava que meu desafio já tinha chegado no meu ponto máximo, eu recebi o convite para ser o coordenador do ensino do município de Fortaleza. E aí, assim, né, trabalhando na Secretaria de Educação, foram quase 4 anos de muito aprendizado, de muito desafio, trabalhando com pessoas muito maravilhosas mesmo de conhecer, a professora Márcia Campos, secretária de Educação Ivo Gomes, né, pessoas que me ensinaram bastante. E em seguida eu recebi o convite, que assim me deixou muito honrado, para ser presidente do Conselho Municipal de Educação de Fortaleza. Então eu tive a oportunidade de estar na presidência do conselho e vivenciar todas essas experiências, né? Eu costumo dizer, brincar, que como educador eu bati várias peças desse bingo, né? Sim, muitas. Atualmente eu sou técnico do Distrito de Educação 5, na Regional 5, e trabalho com as creches municipalizadas de Fortaleza, né? Aquelas do grupo do Distrito 5, né? Um total de 39 creches, e onde realmente eu descobri uma nova paixão, que é trabalhar com a educação infantil, né? Eu me descobri, me encontrei nesse trabalho, e tanto é que o tema, né, como eu disse anteriormente, o tema da dissertação é exatamente esse processo de aprendizagem na educação infantil, né? A música como elemento potencializador e facilitador da aprendizagem, né? Por ser músico também, né, minha segunda graduação, inclusive acabei de concluir essa formação em nível de extensão no Centro Cultural do Bom Jardim, o curso de música, curso de 2 anos, né, que finaliza com um espetáculo que tem rodado o cenário cultural de Fortaleza, chama Cara Travessia, né, e também atuo como cantor. A gente tem uma banda chamada Banda Odara, uma banda baile, que também faz esse trabalho de levar o A encantamento da música, música para os diversos públicos. muito bom. Fale um pouco sobre o Bom Jardim. No caso, você terminou uma graduação. Qual foi a instituição? Isso. Eu brinco às vezes com as pessoas e eu digo que eu tenho uma ligação meio que espiritual, né, com o Bom Jardim. A minha adolescência eu participei, mesmo não morando, mas eu participei de alguns projetos no próprio Bom Jardim, com jovens em situação de drogadição. E há bem pouco tempo eu recebi o convite para participar de uma seleção do Centro Cultural do Bom Jardim para o curso extensivo de música, né, onde eu tive a felicidade de ser aprovado e concluir ao longo de 2 anos, né, o curso extensivo em música lá no Centro Cultural.
e oferecer para essa comunidade que a gente chama demais, que é o Bom Jardim, esse espetáculo que chama Cara Travessia, e é um espetáculo que fala do cotidiano mesmo, sabe, dos moradores do Bom Jardim, tocando em temáticas que vão desde a violência, que perpassa pela riqueza do povo, pela multiplicidade da cultura, pela religiosidade do grande Bom Jardim, né? Então é um espetáculo muito interessante e é uma forma de, em gratidão, devolver não só o Centro Cultural do Bom Jardim, mas todo o grande Bom Jardim, aquilo que a gente pode dar de melhor, que é arte. Muito bom. Professor Eduardo, você tinha me falado sobre a sua atuação na prefeitura com a mediação, né, da mediação de conflitos. Fale um pouco sobre isso. Esse é um dos trabalhos que muito me realiza dentro do trabalho enquanto técnico do Distrito de Educação 5. Né? A regional, para a gente entender, existe uma estrutura de trabalho, de equipes, né? E, como eu disse anteriormente, a minha equipe principal é a educação infantil, mas eu também desenvolvo um trabalho em uma célula que chama Célula de Mediação de Conflitos, e para a gente atuar, a gente precisa ter uma formação. O nosso pontapé inicial é a comunicação não violenta. A gente teve um treinamento com a Cruz Vermelha, chamado de Acesso Mais Seguro, e aí a gente tem toda uma formação pautada na escuta curativa, onde a gente desenvolve dentro das escolas da Prefeitura Municipal de Fortaleza, a gente promove esse trabalho de mediar, visando sobretudo a saúde mental. Sabe quando uma pessoa ela está envolvida em um processo de desarmonia, né? Ela vai, a primeira coisa que adoece é o nosso, né, a nossa mente, o desgaste, né? E a gente percebe quando nós somos acionados para irmos a um trabalho, a gente se depara geralmente com pessoas que estão adoecidas psicologicamente por conta desses conflitos, né? O trabalho da mediação, a priori, é o de fazer essa escuta curativa. Às vezes as pessoas precisam ser ouvidas. Isso eu costumo dizer que dentro da cultura da educação mental é algo que ainda é desafiador, Sim. porque a gente tem uma sociedade que ela é muito pautada no falar, na oralidade, e as pessoas ainda não aprenderam a importância do ouvir, a escuta. né? E a gente sabe que as pessoas hoje, elas têm essa necessidade de serem ouvidas. Sim. Né? Então, o processo ele acontece inicialmente com essa escuta. Né? As pessoas querem ser ouvidas e a gente dá a essas pessoas a oportunidade de falarem. O que lhe aflige, né? O que tem lhe adoecido, narrar o fato. E aí a gente já percebe que há um grande desarmamento no ato de falar. Né? E um ponto também importante é o fato de ambas as partes poderem falar, mas também ouvirem. Porque quando está envolvido num conflito, às vezes a gente esquece de ouvir o outro. Né? Eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha parte, eu tenho a minha queixa, eu tenho a minha visão, mas às vezes, né, no calor da emoção, eu esqueço de ouvir a outra parte. E na mediação, tanto você fala como você também escuta. É um processo de mão dupla, né? E aí muitas questões começam a serem resolvidas porque, diante daquele momento, ao ouvir muitas vezes o posicionamento do outro, né, ambas as partes começam a amadurecer o seu processo e entender um pouco mais. Né? Eduardo, eu gostaria de perguntar sobre a música e a saúde mental. Eu acredito que tem tudo a ver, né, você trabalhar a saúde mental com a música. Fale um pouco sobre isso. Eu sou muito suspeito. Eu sou muito suspeito para falar sobre isso, né? Porque como músico, né? E como estudioso, curioso por essa questão do impacto da música na aprendizagem, na saúde mental, o impacto da música em todas as áreas do ser humano, né? Isso para mim é algo que me
me deixa sempre com desejo de conhecer, né? Então, assim, quando eu decidi pesquisar a importância da música, né, no processo de aprendizagem de crianças, eu comecei a perceber que de repente, a minha dissertação, a pesquisa começou a ficar muito maior do que eu. Porque a gente começa a entender que a música, ela é um elemento importantíssimo, não só na aprendizagem, né? Eu entrei com essa perspectiva, mas eu saio hoje com a certeza de que a música impacta em todas as áreas, né? Com certeza. E a gente, por exemplo, a gente acaba de minimizar aí um pouco os impactos da pandemia. Eu não posso afirmar que nós saímos ainda. A gente está aí às portas, né, de um aumento outra onda significativo de casos, né? Então não consigo citar que nós saímos da pandemia, né? Mas a gente percebe que durante a pandemia a música, ela foi e tem sido um elemento potencializador para a saúde mental. Quantas pessoas, e aí eu posso dizer por experiência própria, quando eu vou para o campo de pesquisa da dissertação, as pessoas me diziam que quanto a música as ajudou a superar o processo de distanciamento social, né? Pessoas que estavam sós em apartamentos, em casas, pessoas que de uma hora para outra precisaram se adequar, né, nessa nova rotina de estar, né, de estar em casa, e elas recorreram à música, né? E tanto é que a gente percebe, por exemplo, quantos artistas precisaram fazer as famosas lives, né? E quantas, né, por meio da tecnologia, e quanto essa música impactou positivamente na saúde mental dessas pessoas durante o processo pandêmico. Ajudando. Total, né? Porque, além de tudo, ela é terapêutica. Sim. Né? Ela é terapêutica. Às vezes você está estressado, você tem um dia cansativo, você chega em casa e aí você, né, toma aquele banho, coloca uma boa música. A música, ela tem esse poder de te curar, né, de te acalmar, de te alentar, né? Uma coisa que eu percebi, professor, dentro desse campo da música, e aí na dissertação, enquanto pesquisador, eu dei uma classificada na música em 2 grandes grupos, sabe? A música para o corpo, que eu chamei, e a música para a alma. A música para o corpo é aquela música mais dançante. Às vezes você está ali, você sai à noite, você quer dançar, você quer extravasar, você quer oferecer música para o corpo, né? Os piseiros, o sucesso, não é à toa que o TikTok da vida, né, tem alcançado altos índices, corporal. Porque as pessoas sentem a necessidade de dar aquele alimento para o corpo. Sim. Outro grupo, em outro momento, a gente precisa alimentar a nossa alma, né? Então você coloca ali um Djavan, você coloca ali um Gil, você coloca ali um Gal, né? E aí aquilo vai te alimentando a sua alma, espiritualmente, né? Espiritualmente, né? E tanto nesse macrocampo da música para o corpo e para a alma, a gente percebe que há um processo curativo, há um processo terapêutico, há um processo, né, que vai nos ajudando a superar as nossas dificuldades, a querer alcançar esse estágio em que a gente tanto busca do que seja felicidade, né, esse estágio da mente, né, que nós chamamos de felicidade, e a música, ela é esse elemento potencializador, facilitador para se chegar a esse objetivo. Professor Eduardo, o seu interesse no mestrado, na música, fale sobre o seu orientador. Ele tem uma ligação com o IFCE, não tem? Ele não é bem o meu orientador, mas é uma pessoa que me despertou muito para a pesquisa, chama Davi Silvino. Inclusive, filho de uma grande maestrina, uma mulher referência na música, chama Isaíra Silvino, que nos deixou há pouquíssimo tempo, mas que fica o seu legado. Né, eu tive a oportunidade de fazer, na época da pandemia, um curso online com ele, minha primeira experiência, e a partir daquele momento se abre um leque de experiências, né? Ele vai me trazer muitas referências dentro da música e me abre muitas portas para essa pesquisa, né? Hoje o professor Davi, ele é regente, inclusive, do coral, do IFCE. Maracanaú. Ele
ministra as suas aulas no campus, né, de Maracanaú, mas o coral, coral do IFCE, ele acontece na sede ali da 13 de maio, né, e é um educador que eu costumo dizer daqueles que chegam e encantam, né, que cantam e encantam as nossas vidas, né. Então foi assim, através das aulas, né, das conversas, que eu fui entendendo um pouco da potencialidade da música, não só na educação, mas na saúde mental, né, na formação do ser de uma maneira holística. Professor Eduardo, o meu objetivo aqui é tentar tirar o máximo, extrair de informação da pessoa que você é, do profissional que você é. Me fale um pouco sobre a educação e inclusão social. Importantíssimo, né? Como eu disse há pouco tempo, né, o meu trabalho principal na Prefeitura de Fortaleza se dá nas creches municipalizadas, né? Que é um serviço oferecido, né, para quem não sabe, para crianças de 1 a 3 anos, né? A creche, né? E essas creches, elas acontecem, elas estão localizadas nas áreas mais de DH mais baixo, né? De acessibilidade mais difícil. E aí eu penso que a educação, ela faz esse resgate, né, do processo de inclusão da criança nos primeiros anos de vida, né? Então, quando eu observo, quando eu vejo essa criança chegando, trazido pela mãe, trazido pelo pai, trazido pelo avô, pela avó, chegando na creche e socializando, né? Porque às vezes a gente pode achar que não, mas é uma criança de 1 ano, de 2 anos, não traz, e sim traz, já traz uma bagagem de vida, sim, né? E nos ensina, né? Muitas vezes, né? Mesmo sendo tão pequena, né? Mas eu percebo isso. E de uma maneira também, através do processo de escuta, de mediação, a gente percebe, né, a importância que a escola, que a educação, ela tem nesse processo de inclusão, né? A escola tem que abrir os braços e acolher. Né? Total. A gente não podemos mais falar de uma escola que exclui. Não podemos. A escola, ela precisa ser essa casa que acolhe. Você pode perceber que todo aluno, ele gosta da escola. Todo aluno, ele quer estar na escola. Às vezes ele tem dificuldade de estar na sala de aula, mas ele quer estar na escola, né? O desafio é encantá-lo para estar na sala de aula. Quando eu tive a experiência de ser diretor, eu observava isso muito de perto. Você já foi diretor? Durante 8 anos eu estive Você passou por todos os campos, né? E aí eu percebia isso, né? Tinha aluno que não faltava nenhum dia à escola, ele estava na escola. Eu tinha um desafio de fazer ele entrar na sala de aula. Né? Mas ele queria ficar ali passeando, ele queria ficar ali nos espaços da escola, talvez porque muitas das nossas escolas estão em áreas que não oferecem nenhum tipo de lazer. Por exemplo, a escola seria o lazer. Exatamente. A escola que eu fui diretor, chama Marieta Guedes, fica ali no Parque Santa Rosa e na época, o único lazer que tinha para aquelas crianças era se banhar ali no Rio Maranguapinho. Era a única área de lazer. Então a escola, quando eles vinham para a escola, tinha uma quadra, e tinha um pátio, e tinha um totó, e tinha uma mesa de pingolim. Então, e aquilo dali para eles era o ápice, né, do que para eles significava lazer. E aí eu via isso que, poxa vida, como a escola é importante, é esse elemento fundamental nesse processo de inclusão social, né? Então, assim, trazer esse menino para a escola e fazer com que ele tenha o sentimento de pertença à escola, eu acho que é um processo que todo educador precisa ter, precisa estar envolvido nisso, né? Então vejo muito como isso, sabe? Essa experiência de, a todos os dias, ser esse ator, ser esse protagonista no processo de inclusão social enquanto educador, principalmente nas áreas mais afastadas, né, da nossa cidade. Professor Eduardo, se você
tivesse a oportunidade de falar para os nossos, né, espectadores, para aqueles que nos assistem, fale um pouco sobre como a sua experiência enquanto profissional, enquanto experiência de vida, tem me ensinado sobre... Eu gosto muito de falar de educação, né, e saúde mental, porque a gente já falou de música, nós já falamos de escola. Eu acredito que a escola esteja sempre vinculada também à construção de uma saúde para a pessoa e incluindo a saúde mental, né? Na sua história de vida, o que você tem aprendido sobre isso? O que eu posso dizer é que sem saúde mental não existe nenhum outro processo. Sobretudo um processo chamado de educação. Às vezes a gente não entende a importância do aluno estar bem mentalmente e também a gente não entende a importância do professor estar bem mentalmente na escola para que o processo ensino-aprendizagem possa acontecer. Para que isso aconteça na sua plenitude, o professor precisa estar bem mentalmente, precisa ter uma boa saúde mental e o aluno precisa também ter essa saúde mental. E eu acho que um elemento importante nesse processo se chama empatia. O professor precisa se colocar no lugar do aluno todos os dias. Às vezes, professor, e o senhor sabe bem disso, aquele aluno que é às vezes dito como o indisciplinado, o que não quer, o que não aprende, na verdade, ele está ali acometido por uma patologia mental. E aí ele fica ali a todo tempo, a todo instante, clamando, pedindo um pouco de atenção. A atenção que talvez ele não tenha da mãe, ou não tenha do pai, seja porque o pai esteja preso, seja porque o pai já é falecido, seja porque o pai ou a mãe é um usuário de droga, seja porque o pai ou a mãe é ausente. E às vezes ele fica ele vai para a escola, mas ele vai para clamar. Ele é uma pessoa carente, né? E sem informação. Um sem informação e que clama por atenção, né? Eu teria 1000 experiências para relatar dos momentos em que eu estive na direção e na própria sala de aula, de alunos que eram tidos como super indisciplinados, mas que a partir do momento que você senta com ele, você olha no olho dele, você diz para ele, eu estou aqui. Eu estou lhe vendo. Eu estou lhe vendo, você é importante para mim, não da boca para fora, mas eu preciso lhe dizer isso, que nesse nosso encontro de almas, que você é importante, a gente percebe um processo de, como diz o Paulo Freire, né? Educar não é ensinar a alguém o que ele não sabia, mas fazer dele o que ele não era. A gente vê esse processo de transformação na criança, né? E esse é um ponto importante que a gente precisa trazer para a discussão. A saúde mental, os cuidados com a saúde mental são elementos, é um assunto que precisa estar presente na sala de aula, precisa estar presente na escola, né? A gente costuma dizer, saímos muito adoecidos da pandemia, muito, né? Muito. E a gente precisa resgatar esse cuidado com o outro. A pandemia, eu gosto até de falar no assunto, ela nos desafiou, né? Em muitos aspectos. A escola, as instituições, o convívio, as pessoas, né? Então, temos que nos reinventar nesse novo momento. Como o senhor vê, né, esse novo momento enquanto desafio? Quais os desafios desse novo momento? O que nós precisamos aprender com esses desafios? A gente precisa aprender com o passado. A gente precisa aprender com o que a gente vivenciou na pandemia. Eu acho que a pandemia ela precisa nos dar algum significado, né? E trazer toda essa aprendizagem para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Entender a importância de estar com o outro. Quantas pessoas diziam, eu sinto falta, eu não consigo viver na solidão. A pandemia me jogou na solidão. E hoje que a gente volta a ter a oportunidade de estar com o outro, de tocar o outro, de poder abraçar, a gente precisa valorizar isso. A importância do toque, a importância do você abrir o coração para o outro e dizer, você é importante para mim. Eu tive uma experiência hoje de manhã, eu cheguei para fazer um exame e eu disse para a enfermeira, oi, tudo bem? Como é que você está? E ela me olhou assim, ela regalou os olhos e ela olhou assim para mim como, poxa vida, ninguém nunca me perguntou como é que eu estou, né?
Então eu acho que a gente precisa aprender a ser mais humano, Ver o outro. ver o outro, né? Então a pandemia, ela nos ensinou muitas coisas e a gente precisa começar a colocar isso em prática. O deixar de sair do nosso egoísmo. Sentimos tanta falta do outro. Sentimos tanta falta de coisas simples do dia a dia. Agora que a gente está podendo voltar, a gente volta para o nosso egoísmo? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa ser inteligente e trazer para o nosso dia a dia o que a gente aprendeu com a pandemia durante esse processo de isolamento, né? Professor Eduardo, estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Eu acho que vai ter que ter a parte 2. Eu estou inteiramente à disposição. E eu queria agradecer ao CREAGE, né? Queria agradecer às pessoas que estão nos ajudando aqui e ao professor Igor Paim, né? As instituições, o IFCE, por podermos desenvolver esse trabalho que eu acho importante, né? Dessa série Educação e Inclusão Social. E deixo para você, eu ia dizer senhor, mas eu acho que você é mais... Né? Deixo para você as palavras de finais, né? De agradecimento a alguém, a alguma instituição. Fique à vontade. Como eu disse no início, eu fico muito honrado, agradecido, grato mesmo, né, pelo convite de estar aqui. Agradeço demais. Ficamos felizes também. Né, pelo convite, né. Quero agradecer a você, agradecer o IFCE, né, pelo convite ao programa, por estar aqui. Agradecer à Prefeitura Municipal de Fortaleza, né, que é essa instituição mãe a qual eu faço parte, né, que me dá o prazer de todos os dias me aperfeiçoar enquanto ser humano, enquanto profissional. Dizer que eu me coloco inteiramente à disposição, né, na minha humilde participação, mas dizer que o pouco que a gente sabe, a gente fica muito feliz e honrado em poder dividir, né, e é sempre muito gratificante discutir a educação, discutir inclusão social, falar de escola, falar de música, falar de processo de ensino-aprendizagem, é muito bacana. Saúde, né? Em toda a sua extensão. Eu agradeço a todos e a todas e terminamos aqui nossa entrevista com o professor Eduardo, muito feliz da sua participação e até o nosso próximo episódio.